Turma, olha bem, nós vamos chegar agora na página 39, chama-se componente de um circuito elétrico. Eu vou colocar aqui a parte simples da nossa compreensão. Claro que existem circuitos mais complexos que a gente vai observar no decorrer de outras aulas, né? Eu coloquei aqui 4 situações que aparecem no circuito elétrico, assim vocês que vão ver pela primeira vez. Eu tenho a fonte de energia, é aonde vai formar essa minha corrente. É a fonte que vai permitir o quê? Que essa corrente seja formada. Aqui, por exemplo, eu tenho um esquema simples de um circuito aonde eu tenho. Aqui é como se imaginasse uma pilha. Uma pilha da qual essa diferença de potencial polo negativo para positivo, essa diferença vai criar ali uma determinada força para que essa corrente percorra o circuito, passa por essa resistência e volte a circular por esse condutor. Então eu tenho que ter uma fonte de energia. No caso aqui, essa pilha, ó, essa pilha que vai, de uma certa maneira, permitir com que essa DDP, essa voltagem, esse volt, igual eu falo com vocês, essa diferença de potencial surja para impulsionar essa corrente e que permita essa passagem aqui. Tá. Segundo item, a chave o interruptor. É como se eu abrisse a porta de entrada dessa corrente para percorrer o circuito. Eu tenho aqui uma chave aberta, que isso daqui significa o quê? Que eu não tenho nenhuma corrente que atravessa o circuito. Quando eu fecho a corrente, permite com que essa corrente, primeiro, que a DDP, ela impulsione essa corrente, ela passe pelo circuito, passe pela resistência, né? Aí dependendo do que a gente quer saber, e que ela percorra todo o circuito. A chave aberta e a chave fechada a chave aberta é aquela que não permite a passagem da corrente. Então eu preciso ter uma porta, ou seja, eu vou convidar uma pessoa para entrar ou não na minha casa. É a mesma coisa. Eu convido a corrente para passar, aqui não, mas aqui eu estou convidando, ó, ela passar aqui. O reostato é um dispositivo que serve para trabalhar com a intensidade da corrente. Tá? Com a intensidade da corrente. Porque se a resistência mudar, eu preciso de uma determinada quantidade de corrente que possa passar por essa resistência e ali provocar um efeito. Então é um dispositivo que vai controlar essa intensidade da corrente de acordo com a mudança da resistência que esse circuito vai ter. É o caso de chuveiro. Você não vai controlar a resistência mais frio, mais quente, o que for? É a mesma coisa, é o reostato. O fusível é um mecanismo de segurança. É um dispositivo que vai fazer o quê? Quando você vê que a corrente ela está acima do normal e que o aparelho não aguenta que essa corrente passe por ele, é como se ele bloqueasse essa corrente. O fusível é um dispositivo de segurança. Ou seja, se o aparelho ele não aguenta uma determinada quantidade, intensidade de corrente que passa por ele, ele é um dispositivo que vai cortar essa ação, impedindo que danifique o aparelho. Enquanto que controla a intensidade da corrente de acordo com a variação da resistência, se a resistência é maior ou menor, para que ela entre em determinado equilíbrio, também para não danificar, o fusível também cai nessa mesma ideia. Tá? Então o começo do nosso componente de circuito é esse. Eu posso falar que aqui é a fonte, a chave abre e fecha, dispositivo de segurança e um dispositivo de equilíbrio de corrente em relação à resistência. Então ele vai controlar a intensidade dessa corrente para mantê-la em equilíbrio, tá bom? Aqui eu fiz um esquema simples, aqui como se fosse uma pilha, polo negativo para positivo, corrente passa, eu tenho a resistência aqui, da qual ela vai ser colocada em todo o circuito, e aqui uma chave aberta e uma chave fechada. Tá bom, turma? Beleza? Então a gente vai parar por aqui e a gente depois, nas próximas aulas, nós vamos falar de associação dessas resistências, resistores, geradores, aí vai. Então aí já é outro raciocínio, mas pelo menos isso daqui é muito fácil.
vocês estudarem o que é fonte, o que é chave, reostato e fusível, porque estão presentes num circuito o mais simples que seja, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá?